Vídeo desse sábado chegando com muita informação de mercado para você, João Paulo, goleiro do Santos. Pode mesmo parar no Flamengo? E Cuca fica para a temporada de 2022 no Galo? Vou falar ainda sobre as negociações do São Paulo com o clube americano por Rodrigo Nestor. Tem informações para o corintiano em relação a mais uma venda de atleta. O Richard já tem algumas negociações em andamento. Para completar, falo sobre a eleição de Leila Pereira no Palmeiras, tem novidades sobre Botafogo, Marcelo Gajardo apontado como o grande alvo da seleção uruguaia, além de outras informações, tudo isso a partir de agora. Não sei antes me apresentar, sou o Jorge Nicola, jornalista esportivo e criei esse canal no YouTube para deixar você super bem informado sobre as coisas de mercado, transferências, salários, bastidores. Para não ficar fora de tudo isso, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, tá bom? Se curtiu o vídeo no final, não esquece de deixar like que ajuda pra caramba. Antes de começar o vídeo, só contar que ele tem um oferecimento de Betano, casa de apostas esportivas, que é parceira de Fluminense, Atlético Mineiro, entre outros. Separei 2 jogos com cotações bem legais para esse sábado. Primeiro deles, a final da Sul-Americana. 17 horas tem Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, jogo no Uruguai. E dá uma olhada nos valores nas super odds que você vai encontrar na Betano. Vitória do Atlético Paranaense pagando R$ 2,96 para cada real apostado. Já o empate paga R$ 3,26 e a vitória do Bragantino paga R$ 2,81. Também nesse sábado a gente tem Fortaleza e Palmeiras. Vitória do Fortaleza em casa pagando R$ 2,98, empate pagando R$ 3,41, a vitória do Palmeiras pagando R$ 2,69. E se você correr, entrar agora mesmo na Betano, através do link que eu vou deixar no comentário fixo, você ainda vai ter a oportunidade de participar do Bolão Betano. Todo fim de semana a Betano cria um bolão com 6 jogos diferentes. Se você acertar os 6 placares, vai ganhar R$50 mil em dinheiro. Se acertar 5 ou 4 placares, ainda ganha um dinheiro em apostas esportivas. Não fica fora dessa, mas você tem que correr para participar do bolão, porque ele nesse sábado fecha às 2 da tarde. Combinado? Então não fica fora, se inscreve, é só se cadastrar lá na Betano agora mesmo. Para se cadastrar é só pegar o link no comentário fixo, faça suas apostas, tenho certeza que você vai se divertir bastante. Bora começar o vídeo com um giro de notícias. Primeira delas, o Vasco empatou em 2-2 com o Remo na noite desta sexta-feira e o torcedor do clube, desde o primeiro, não, para falar, não foi desde o primeiro minuto, não. Antes mesmo do jogo começar no aquecimento, já havia começado as vaias. E as vaias prosseguiram até o fim da partida, numa clara demonstração de quanto o vascaíno anda irritado com o time. Especialmente com o Leandro Castan, que parece não ter mais clima para ficar em São Januário para 2022. O Castan caberia no seu time do coração. Olha que ele pode ser importante em vários times até da Série A. Quero contar também que o Palmeiras enfrenta o Fortaleza às 19 de hoje. Contei agora há pouco sobre as apostas. E o Palmeiras vai com força máxima. A ideia do Abel Ferreira é fazer esse jogo como o último grande teste antes da decisão para com o Flamengo. Jogo marcado para o próximo sábado em Montevidéu, final da Libertadores da América. Provável Palmeiras nesse sábado contra o Fortaleza. O Everton no gol, Mike, Gomes, Luan e Piquerez. Meio de campo com Felipe Melo ou Danilo, essa é a única dúvida. Além de Zé Rafael, Veiga e Scarpa na frente, Dudu e Rony. O Palmeiras ainda enfrenta no sábado, na terça-feira, o Atlético Mineiro no Allianz Parque. Nesse jogo, no Allianz Parque, time completamente em reserva. Vai ser, a ideia do Abel Ferreira vai ser poupar todo mundo para a grande decisão. Bora falar sobre o Botafogo, o primeiro time a garantir acesso para a Série A. O Curitiba também já se assegurou logo depois. Botafogo que já iniciou o planejamento para 2022. Tem boas e más notícias. As boas notícias dão conta de que a renovação do Anderson Moreira está praticamente fechada e que o clube busca até 10 reforços para a próxima temporada. A má notícia se dá no fato de que vários atletas que foram importantes ao longo da temporada ainda não têm seu futuro definido. São 7 no caso. Nessa semana o Botafogo até conseguiu as prorrogações ou as permanências do Daniel Borges, lateral direito, e do Hugo, lateral esquerdo. Mas os 7 jogadores cujos futuros ainda estão indefinidos são Gilvan, zagueiro, Barreto, meio campista. O Gilvan tem contrato até dezembro e não tem vínculo com nenhum outro clube. O Barreto está emprestado até dezembro pelo Criciúma e o Botafogo precisa se acertar com o time catarinense. O Luiz Oyama, muito bom jogador, também meio campista, pertence ao Mirassol, empréstimo até dezembro. Pedro Castro,
Foi inclusive autor de gol super importante ao longo da trajetória. Jogador formado no Santos, pertence a Tombense, empréstimo até 31 de dezembro. Marco Antônio também teve um papel bem importante na reta final da Série B, pertence ao Bahia e o Bahia já anunciou que não vende por menos de 7 milhões de reais. Varley, contrato se encerrando em 31 de dezembro, assim como o Navarro. Navarro talvez seja o mais complexo de todos. Jogador que tem várias propostas de clubes brasileiros, de clubes do exterior, artilheiro da Série B pelo Botafogo e é inclusive um dos candidatos à artilharia total do campeonato. E aí, o que você pensa sobre o Botafogo? Algum desses jogadores interessaria para o seu time? Use espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre Marcelo Galhardo, técnico do River Plate e apontado pelos jornais É o País e É o Observador como o grande alvo da Associação Uruguaia de Futebol para substituir Oscar Tabares. O mestre Tabares foi demitido nessa sexta-feira, já era a hora, o trabalho dele nos últimos meses bem ruim, o Uruguai é só o 7º nas eliminatórias. E todo mundo imaginava que o plano A para a sucessão do Tabares seria o Diego Aguirre do Internacional. De acordo com esses dois jornais uruguaios, o primeiro nome da lista é o de Marcelo Galhardo, técnico que tem contrato com o River somente até 31 de dezembro, já sinalizou que pode deixar os milionários. Ele está muito perto de conquistar pela primeira vez à frente do River, como técnico, o título de campeão argentino. São 7 anos e meio à frente do River, ele já ganhou basicamente tudo, só faltava o campeonato argentino, ao que parece não vai faltar mais. E o grande problema para que o Galhardo se torne o técnico da seleção uruguaia parece ser a questão financeira. Contei para vocês recentemente que para contratar o Galhardo você precisa de uma série de coisas. Além da questão financeira, hoje ele ganha 2 milhões de reais por mês no River Plate, é preciso oferecer um contrato extremamente longo, um projeto de pelo menos 3 anos e autonomia total. Ele quer mandar no time principal, no time de base, nas contratações, na saída, enfim, quer ser o dono do clube. Para a seleção, essa situação não fica tão complexa. Numa categoria de base, você pode dar autonomia para o treinador sem problema. Mas o que pode pegar é a questão da parte financeira. É que o Tabares, o antecessor, ganhava, ao lado de toda a sua comissão técnica, 150 mil dólares por mês, ou mais ou menos 842 mil reais. A ideia da Federação Uruguaia era continuar bancando esses vencimentos. 842 mil reais por mês é menos da metade do que só o Galhardo ganha recentemente no River Plate. É isso que pode acabar pegando e nesse caso ainda pode dar para que Diego Aguirre se torne o técnico da seleção uruguaia. O Aguirre já deixou bem claro que adoraria ter essa oportunidade. Bora falar agora sobre o Palmeiras e Leila Pereira. Leila será anunciada nesse sábado como a nova presidente do clube, embora só tome posse no dia 15 de dezembro. A eleição para definir ou para sacramentar a Leila como presidente está ocorrendo desde as 8 da manhã, só termina às 17 horas, os sócios é quem vota. O Palmeiras não tem um candidato de oposição, a Leila é chapa única. E só precisa de 50% mais um dos votos desse sábado para se tornar presidente. Ela já havia passado, num primeiro momento, por um primeiro turno da eleição, somente entre os conselheiros deliberativos, a chapa dela havia sido aprovada, tendo 50% mais um dos votos entre os sócios, vai ser proclamada como nova presidente. Isso é questão burocrática, questão de praxe. Ela tem bastante moral com os sócios, até porque investiu bastante na campanha. Essa inclusive foi uma das reclamações de opositores. Até nesse sábado ela vai bancar pipoca, algodão doce para crianças e uma série de outras ações para os adultos, como por exemplo massagem rápida, enfim. Ao longo da campanha foram vários jantares, muitos brindes, tudo para que o sócio pudesse conhecer a campanha da Leila e também se aproximar da vontade dela de se tornar presidente. A ideia nessa primeira semana pós-eleição vai ser ficar super discreta. A Leila está muito preocupada em tomar qualquer decisão e isso causar reflexo no Palmeiras na semana de decisão da Libertadores. Então assuntos como, por exemplo, a substituição do Dracena, o Praz deve ser o sucessor do Dracena no cargo de coordenador de futebol, a sucessão do Anderson Barros se o Anderson de fato sair, a renovação de contrato de Felipe Melo, entre vários outros temas, vão ficar para depois da partida contra o Flamengo na Libertadores da América. Com ou sem título, o Palmeiras vai tomar suas decisões através da Leila Pereira, ela que só toma posse em 15 de dezembro, vai se manter bem discreta na próxima semana, tudo para evitar ruídos. O foco é 100% na decisão da Libertadores da América. Quero falar agora sobre Cuca. Outro dia, num programa do Nicola, me perguntaram se o Cuca terá ou não seu contrato renovado.
Achei a coisa meio esquisita, porque quando o Cuca foi contratado, o vínculo dele era até dezembro de 22. De qualquer maneira, mandei mensagem para o Cuca assegurou que não existe nenhuma conversa para a prorrogação do contrato, até porque não há necessidade. Ele já está garantido para a próxima temporada. O que poderia acontecer, levando em consideração o histórico recente do treinador, é que ele abrisse mão do contrato para ir embora. Aconteceu assim no Palmeiras de 2016 para 2017, mesmo ele tendo sido campeão brasileiro. Aconteceu mais recentemente quando ele deixou o Santos na condição de vice-campeão da Libertadores. O Santos gostaria de manter o Cuca para a próxima temporada. Nos dois casos, ele alegou muito cansaço, precisava estar mais perto da família e abriu mão da permanência, mesmo com propostas para ficar. Perguntei pro Cuca, e aí, você tá afim de ficar e tal? Ele nem quis dar muitos detalhes, falou que tá muito preocupado com as duas decisões de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, mas dá para assegurar que dessa vez, ao contrário das últimas, ele vai permanecer no Atlético Mineiro. Foi uma temporada bem mais light do que outras, no Santos, no Palmeiras. É um Cuca hoje também mais light, mais tranquilo, mais sereno, se metendo em menos confusão. O único arranca-rabo que ele teve desde o início da temporada com algum jogador foi com o Hulk, lá no começo, quando o Hulk também mandou muito mal, porque queria ganhar a titularidade à força. Esse episódio foi absolutamente contornado e o Cuca, com o respaldo da diretoria, está se sentindo muito à vontade, muito tranquilo e vai cumprir seu contrato até dezembro de 2022, ou seja, torcedor do Galo, o Cuca estará no comando do time para a próxima temporada. É uma boa notícia, até porque ele já conhece o elenco, sabe das carências, sabe das necessidades e vai estar para a inauguração da Arena MRV, que está marcada para o ano que vem. Bora falar agora sobre o Corinthians com dinheiro à vista. Corinthians que vendeu nos últimos dias o Arauz para o Necaxa $1 milhão, tem negociações ou pretende vender o Ederson, que está jogando no Fortaleza nos próximos dias. Quero falar sobre a situação do Richard, que era titular absoluto do Atlético Paranaense, até disputaria a final contra o Red Bull Bragantino nesse sábado, mas teve um jogo do Campeonato Brasileiro em que ele, afirmando ter a autorização, a anuência do supervisor de futebol do Atlético Paranaense, o Bruno Ramos, ele deixou o estádio do Atlético no intervalo, ele foi substituído, não gostou e acabou indo para casa. Ele garante que o supervisor do Atlético Paranaense o liberou. De qualquer maneira, a história chegou aos ouvidos de Mário Celso Petralha, que é o dono do Atlético, e o Petralha decidiu dispensar o Richard do Atlético Paranaense. O Corinthians não gostou dessa dispensa, inclusive nem aceitou a rescisão do contrato de empréstimo. O Corinthians está cobrando que o Atlético Paranaense pague os salários do volante até dezembro, que é quando terminaria o contrato. O Richard vai para o último ano de contrato, ou seja, o Corinthians vai ter a última oportunidade de negociá-lo para conseguir algum dinheiro. Jogador que já não é tão novo e a ideia do Corinthians é faturar cerca de $2 milhões ou 11 milhões de reais. Um time do Catar e um time que está subindo da segunda para a primeira divisão do Japão já se mostraram interessados, parecem ser os caminhos mais naturais. Embora um time de São Paulo e um time do Rio também tenham demonstrado interesse na contratação do volante. Não sei o nome dos interessados, senão certamente contaria para vocês. A única certeza é que entre os paulistas não está o Santos. O Carille é técnico do Santos e o Carille nunca demonstrou muito afeto ou admiração pelo futebol do Richard nos tempos de Corinthians. Então pode ser um Red Bull Bragantino, pode ser eventualmente um outro rival do Corinthians em São Paulo, mas certamente o Santos não é. Você gostaria do Richard no seu time? Também use o espaço para comentários para deixar a opinião, beleza? Bora falar agora sobre João Paulo. Que história é essa de que o goleiro do Santos pode pintar no Flamengo? Vale a lembrança rápida de que vários atletas que deixaram o Santos para jogar no Flamengo arrebentaram. Isso poderia até ser um ponto positivo. Informação sobre o interesse do Flamengo veio do Ademir Quintino, setorista que cobre muito bem o Santos. Ele afirmou que o Flamengo fará uma proposta oficial pelo João Paulo. Que o Flamengo busca um goleiro jovem, isso é verdade. Até especularam recentemente o nome do Neto, goleiro do Barcelona. Já contei para vocês que o negócio é dos mais complexos. Ele tem 32 anos de idade, o Barcelona quer 43 milhões de reais para negociá-lo e o Neto ainda ganha 3 milhões de reais por mês. Diante dessas circunstâncias e com propostas de fora, dá para praticamente descartar o Neto. O João Paulo tem uma condição bem menos complicada do ponto de vista financeiro. Em vez de 3 milhões de reais por mês, ele ganha 200 mil mensais. O Santos tenta uma prorrogação do contrato, embora o vínculo seja longo, só termine em agosto de 2025. A ideia do Santos é dar um novo reajuste salarial e prorrogar o tempo de contrato e também a multa. O Santos está pretendendo passar o salário do João Paulo de 200 para 280 mil reais por mês. O João Paulo ainda não respondeu. Por que o negócio parece ser um pouquinho mais complicado do que poderia pintar? Porque o Santos está alegando que só vai vender o João Paulo se vier uma proposta estratosférica. O João se tornou titular absoluto desde a contusão do John, e tem muita gente que pede que o João Paulo seja convocado para a seleção brasileira.
O Santos vai precisar vender jogadores, isso é óbvio. O Santos passa, assim como quase todos os outros clubes, por enormes dificuldades financeiras. Mas não serão 2, 3, 4 milhões de reais que farão com que o Peixe aceite uma oferta pelo João Paulo. Se o Flamengo de fato quiser o João, vai precisar colocar a mão no bolso, vai precisar tirar dinheiro dos cofres. O goleiro é titular absoluto, vive fase bem legal, de fato tá pegando muito bem. Ele só precisa melhorar um pouquinho nas saídas de bola. Ele ainda não tem tanta segurança, mas embaixo das traves pega até pensamento. Seria para mim uma boa alternativa pro Flamengo. Para fechar o vídeo, bora falar sobre Rodrigo Nestor. Tenho contado para vocês que o volante é o mais assediado entre clubes do exterior. A Premier League, um time da Premier League da Inglaterra, prometeu uma proposta, essa oferta ainda não chegou. Também contei com exclusividade que tem um time da Major League Soccer, do futebol americano, que já fez uma primeira oferta de 5 milhões de dólares. A proposta foi recusada pelo São Paulo. Quem está cuidando dessas tratativas é o Renato Duprá, que é o novo representante do Rodrigo Nestor. O São Paulo não aceitou essa oferta de 5 milhões de dólares dos Estados Unidos e pediu 10 milhões de dólares. O que eu queria te contar para atualizar é que esse time americano prometeu subir um pouco essa oferta. Não vai chegar nos 10 milhões de dólares, mas a negociação não está descartada. No primeiro momento, depois que o São Paulo recusou de forma rápida essa oferta de 5 milhões, pedindo 10, o time americano recuou, falou, então não temos interesse. Já houve, desde então, uma sinalização de que vai haver uma nova oferta. Essa oferta ainda não chegou nas mãos do São Paulo, mas certamente ela aparecerá. 6 milhões e meio de dólares, alguma coisa nesse sentido. O São Paulo também, assim como o Santos, precisa vender atletas. 1, 2 ou até 3, dependendo das cifras que entrarem. O Nestor tem 21 anos de idade, 51 jogos na temporada, 1 gol e 6 assistências. Jogador bastante interessante. Acho que o São Paulo precisa tentar fazer todo o esforço do mundo para vendê-lo pelo melhor valor. Bom, pessoal, eram essas as informações desse sábado. Espero que tenham curtido, deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho. A gente se encontra no fim do dia com mais um vídeo repleto de informações. Abraço, tchau, tchau, bom final de semana!